E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, nós estamos aqui para ter videoaulas, né? E é uma novidade, mas nós precisávamos diminuir essa distância, esse distanciamento que essa quarentena ela está nos obrigando, né, nesse momento. E é o seguinte, nós iríamos para o livro 2, só que a gente não concluiu o livro 1. Né? Então, nesse momento, nós iremos primeiro para o capítulo 4 do livro 1, e aí, posteriormente, a gente vai ver os conteúdos do livro 2. Só que nesse momento, nós iremos conhecer um pouco a respeito dos conteúdos. Posteriormente, é que a gente vai aprofundar quando nós retornarmos as aulas presenciais, certo? Então não se preocupem, todo assunto que a gente passar, que a gente trabalhar à distância, nós iremos aprofundar presencialmente, certo? Então o primeiro assunto que nós iremos trabalhar vai ser capítulo 4, né? Tempo da sociedade e tempo da natureza. Ou seja, a gente já iniciou esse assunto presencialmente, mas não aprofundou. Então hoje nós teremos um momento de aprofundamento desse capítulo, certo? E eu espero que seja bem interessante, né? Estamos distantes, não vamos ter como interagir. Sinto muita falta de vocês, mas é assim mesmo, né? Pronto. Para falar sobre esse tema, nós iremos iniciar falando sobre as correntes ambientalistas, né? Ou seja, essas correntes ambientalistas, pessoal, elas vão falar em relação à preservação, certo? E conservação da natureza. Sabendo que ultimamente o ser humano vem provocando grandes danos à natureza, começou-se a se pensar em formas distintas de cuidar do planeta para que nós possamos utilizá-lo da melhor forma e que outras gerações também possam, certo? E aí surgiram as chamadas correntes ambientalistas. Nós temos aqui quatro que, na verdade, correntes em si são duas principais, mas aqui a gente tem quatro conceitos para a gente trabalhar a respeito dessas correntes, certo? A primeira corrente é a preservacionista. O que é que essa corrente preservacionista ela vai enfatizar? Primeiro, ela diz que os ambientes eles devem permanecer intactos. Então, aqueles ambientes da qual o homem não causou grandes transformações, eles devem permanecer preservados, certo? Ou seja, ser áreas de preservação integral, sem que o homem utilize daquela área para nada, certo? Ou seja, são áreas de preservação permanente e integral. Esses são os defensores do preservacionismo, certo? Essa é a primeira corrente. Alinhado a essa corrente, nós temos a ecologia profunda. A ecologia profunda fala o quê? Que é preciso que tenha uma drástica diminuição da ação humana sobre a natureza. Porque é justamente essa ação humana sobre a natureza que está provocando grandes danos aos diferentes ambientes, diferentes espaços, certo? Então, quem defende a ecologia profunda defende também o sentido preservacionista dessa corrente, ok? A hipótese de Gaia tem ligação direta. Hipótese ou teoria de Gaia tem ligação direta também com as duas correntes, com os dois pensamentos anteriores. Diz o seguinte: a Terra é um sistema natural, complexo e autorregulável, que inclui todos os seres vivos. Ou seja, esse sistema natural que é a Terra, ele precisa estar em equilíbrio. Só que nesse exato momento tem algo que está desequilibrando esse sistema. Quem é? Na sala vocês me diriam: professor, eu sei, é o ser humano. Realmente, o ser humano ele vem desequilibrando esse sistema que é a Terra. Né? Então a ação humana vem provocando riscos. E para que esses riscos eles deixem de ser reais, é preciso o quê? Diminuição drástica das ações humanas, ou até que esses ambientes eles devem permanecer intactos, certo? Então, as três primeiras, elas têm uma ligação direta. Os três conceitos iniciais têm uma ligação direta. O próximo, ele já tem uma separação. Eu coloquei essa linha aqui com o objetivo de separar esses pensamentos. Por quê? Os conservacionistas, né, aqueles que defendem a conservação da natureza, eles veem de uma forma diferente. Eles dizem o seguinte: a intervenção humana deve acontecer por meio de manejo que vise a proteção de modo a minimizar os impactos. Ou seja, quem defende o conservacionismo
defende que o ser humano use dos recursos, mas de forma planejada, né? Que tem um manejo ao ponto de não colocar em risco aquilo que você tem hoje. Então, que as gerações futuras elas possam ter acesso também, certo? Então, nesse caso aqui, no conservacionismo, existe uma defesa do uso, mas de um uso consciente. No preservacionismo, diz nada de uso. Se é uma área ambiental, é uma área natural, essa área natural deve ser preservada intacta. No conservacionismo, não. Ela pode ser utilizada, mas de forma consciente, com um manejo correto, para que ela não venha sofrer grandes danos e possa desaparecer, né? E as gerações futuras não tenham acesso. Falando em gerações futuras, nos leva a um outro conceito, que eu tenho certeza que na hora que eu falei, vocês aí pensaram, professor, isso aí tem ligação direta com sustentabilidade, né? Então, é exatamente isso. O termo desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, ele começa a ganhar força numa das conferências da ONU que aconteceu aqui no Brasil, né, em 2015. Então, esse desenvolvimento sustentável utiliza-se da ideia dos conservacionistas. Ou seja, nós temos uma área, essa área nós iremos utilizar, mas de uma forma consciente, certo? Mas aqui, pessoal, nós temos profundas discussões de ambientalistas de diferentes pontos de visão que acaba conflitando, na verdade, né? Um conflito constante a respeito desses dois modos de pensamento, certo? Lembrando que ecologia profunda e hipótese Gaia tem ligação direta com a primeira teoria, mas que não deixa de ter relação com a segunda, certo? Por quê? Diminuição drástica quer dizer que eu ainda vou continuar usando, mas vou diminuir drasticamente a forma que eu estou utilizando dos recursos naturais, certo? E a hipótese de Gaia vai falar dessa questão de equilíbrio e tal. Então, o conservacionismo ele preza pelo equilíbrio, mais que o homem use, né? E esse termo desenvolvimento sustentável é um termo que, vendo as discussões que estavam acontecendo a respeito de questões ambientais, levou-se à necessidade de, como é que a gente vai associar desenvolvimento econômico com preservação ambiental? Já sei, desenvolvimento sustentável. Vamos usar, mas que esse uso seja de forma consciente, certo? Então essa é a primeira parte. A segunda parte vai falar sobre terra, idade e evolução, certo? Pessoal, quando a gente vai medir o tempo de existência da Terra, né? Isso nos leva a dois conceitos básicos, que é tempo profundo e tempo geológico, certo? Tempo profundo e tempo geológico são termos sinônimos, significa a mesma coisa, certo? Então, seria basicamente o tempo da Terra, que vai ser medido em milhões e bilhões de anos, certo? Que é diferente de tempo cronológico. Tempo cronológico já vai ser um tempo que vai ter ligação direta com a existência do homem na Terra, certo? Então é um tempo mais curto. O tempo profundo é um tempo mais amplo, né? Para medir o tempo da Terra precisa ser, de fato, um tempo bem mais amplo, uma escala mais ampla de tempo. Para chegar a esses dados, aí o primeiro ponto que a gente vai focar é como é que eu consigo datar a Terra. Porque por muito tempo se perguntou quantos anos tem a Terra? Há quantos anos as primeiras espécies humanas estiveram aqui na Terra? E aí surgiram as formas de datação, diferentes formas de datação, certo? E essas formas de datação, elas vão utilizar normalmente, quando de seres vivos, vão utilizar normalmente vestígios, né, que estão em rochas, no gelo, no âmbar, né, que é aquela resina que algumas árvores têm, e aí algumas espécies ficam grudadas naquela resina e ao longo do tempo, né, você vai conseguir datar a partir de alguns modelos de datação. E aí nós temos aqui os modelos, os principais métodos de datação, certo? Que são dois. A datação radiométrica, que vai utilizar o urânio 238 e o carbono 14, certo? Na primeira, que vai ser o urânio, ela normalmente vai ter uma escala de tempo maior. Então, para medir o tempo da Terra, normalmente utiliza-se com urânio, certo?
Já a carbono 14, a escala de tempo é menor, então normalmente ela é muito utilizada para datações ligadas à existência dos seres vivos, certo? Porque a escala de tempo dela é menor. E nós temos também a datação por traços de fissão, que tem muita ligação com a física, né? Vai ter ligação com a temperatura dos objetos. E tudo isso está inserido em uma ciência, que é a geocronologia, que é a ciência que vai estudar o tempo das rochas e o tempo do próprio planeta Terra, ok? Pronto, aí aqui nós temos a escala de tempo geológico, certo? Ou seja, como o tempo do planeta Terra é muito longo, houve a necessidade de dividi-lo, né, em diferentes momentos. Esses momentos eles foram divididos em éon, era, período, certo? E época. Nós temos 4 éons. O Adeano, que é o mais antigo, que ele data da origem do sistema solar. Nós temos o Arqueano e o Proterozoico, certo? Que são épocas onde o planeta começa a passar pelo processo de solidificação, começam a surgir os primeiros organismos multicelulares, já na era pré-cambriana, certo? Sobe mais um pouquinho, chegamos no Éon Fanerozoico. O Éon Fanerozoico ele vai estar inserido em 3 eras diferentes: a era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, certo? E aí, aqui na frente, a gente pode observar o que é que se desenvolve nesses períodos, certo? Desenvolvimento, nós temos aqui os primeiros organismos como conchas, né? Acontecem e surgem no período Paleozoico. Primeiras plantas terrestres, anfíbios abundantes, primeiros répteis, tudo no período, aliás, na era Paleozoica, certo? Avançando, temos a era Mesozoica, né? A era dos dinossauros, que costuma-se falar. Então, o que é que surge nesse momento? Primeiro, a era Mesozoica ela vai ser dividida em 3, que é o período Triássico, Jurássico e Cretácico. O Jurássico é o mais conhecido, né? Devido à questão da existência dos dinossauros. E aí, o que é que surge nesse período? Primeiras plantas com flores, primeiros pássaros, dinossauros dominantes, tá? Espécie dominante, certo? Pronto. De uma era para outra, sempre vai ter um evento que vai pôr fim a uma era e dar início a outra, certo? Então, o que é que põe fim? A era Mesozoica, a extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. E aí, nesse momento, nós temos a passagem de uma era, que vai ser a era Mesozoica, para a era Cenozoica. A era Cenozoica é a era atual, certo? É a era na qual nós estamos inseridos, que é dividida em período terciário e período quaternário. O período quaternário é o período onde o homem ele surge no planeta, certo? Então, é conhecido como a Era do Homem. Só que alguns cientistas já estão citando uma nova era, certo? Que é o Antropoceno, ou seja, uma era que vem depois do Cenozoico. Essa era seria a era onde o homem é a espécie dominante, certo? E dita as regras no planeta Terra. Mas essa daí nós iremos estudar mais à frente, certo? Porque as pesquisas estão acontecendo continuamente. Pronto. Chegamos a mais um ponto interessante, que é a teoria da deriva continental. Vocês já tiram de letra, já sabem de tudo, né? Já dão até essa aula no meu lugar. Pessoal, no século XVI, Orteles, ele divulga, né, uma ideia de que na cabeça dele os continentes eles estavam unidos formando uma única massa continental. Naquele primeiro momento, ele observou isso, ele era um cartógrafo, a partir da aparência, da semelhança, da similaridade que existia na costa de alguns continentes, e para enfatizar principalmente a América do Sul e a África, né? O formato da América do Sul e da África parecia que encaixava. Só que ele não tinha mais evidências para expor para a comunidade
de pesquisadores, comunidade internacional, ela ter essa teoria como uma teoria válida. Então, ela surge no século XVI, só que ela é deixada de lado, certo? Ninguém mais trata a respeito da existência de um supercontinente que foi se dividindo ao longo do tempo. Já no século XX, no início do século XX, mais precisamente em 1912, Alfred Wegener, ele publica um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos. Olha só, quando Alfred Wegener ele lançou esse livro, surgiu a chamada Teoria da Deriva Continental, certo? Ele primeiro vai apresentar algumas evidências para provar que um dia os continentes estiveram todos juntos, formando uma única massa continental, que foi se separando ao longo do tempo, certo? Ele até deu nome a essa grande massa, que era o Pangeia. E esse Pangeia foi se separando ao longo do tempo, certo? Até formar os 6 continentes que nós temos na atualidade. Só que quando você lança um livro e lança uma teoria, é preciso que você mostre as evidências, que seriam provas. Qual a prova? Como é que você está falando que todos os continentes estiveram unidos, mas qual a prova que você tem a respeito disso, né? Então, ele lançou as seguintes evidências. Primeiro, coincidência dos tipos de rochas presentes na costa sul-americana e africana. Então, existia uma semelhança entre as rochas que eu tinha na América do Sul e as rochas no continente africano, na costa africana, certo? Então, essa semelhança foi uma das observações. Segundo, semelhança nos fósseis da região. Ou seja, fósseis que existiam, determinadas espécies que existiam na África, existiam na América do Sul. Só que entre a África e a América do Sul tinha um oceano. Como é que essas espécies passaram de um lado para o outro? Se ainda não tinha acontecido o período das grandes navegações, certo? Então foi mais uma evidência colocada como prova para isso. Similaridade de formas da costa litorânea, ou seja, as formas que foi a teoria mostrada por Orteles, né? A ideia de Orteles, a evidência que ele mostrou. A similaridade das formas da costa terrestre, ou seja, parecia que a costa da América do Sul se encaixava perfeitamente com a África, né? Então essa foi uma das evidências. E a última aqui vai falar sobre estruturas geológicas de clima frio em lugares onde atualmente predominam climas quentes. Como era possível isso? Lugares que têm características geológicas de ambiente frio, mas que atualmente está num local quente, num ambiente quente, né? Então só poderia ser explicado pela movimentação dos continentes. Só que teve uma coisa que Alfred não explicou. O que foi que Alfred não explicou? Ele esqueceu de um detalhe. Como é que aqueles grandes continentes se separaram? Essa era a grande questão da época. Quando Alfred Wegener lança esse livro, os cientistas da época começam a perguntar: peraí, você mostrou evidências interessantes, mas você não tem uma prova de como aconteceu essa movimentação. Se não tem prova de como aconteceu essa movimentação, sua teoria não é aceita. Então, a teoria da deriva continental, ela foi questionada e ela não foi aceita pela comunidade científica da época, certo? Pronto. Aqui eu tenho a imagem, né, os mapinhas de diferentes momentos. Eu tinha o Pangeia, né, que era o período pérmico. Vocês podem olhar até no livro aquela escala do tempo geológico para vocês irem se localizando, certo? Há cerca de 225 milhões de anos. Eu tenho aqui, começa a ter a separação do Pangeia e aí surgem 2 continentes. Laurásia no norte e Gondwana no sul, certo? Então, basicamente, a Laurásia era a América do Norte, a Ásia, certo? América do Norte, Europa e Ásia, que fazia parte da Laurásia. E abaixo, as massas continentais que começaram a ir na direção sul, Gondwana, que era a América do Sul, a África, a Antártida, a Índia
e a Oceania, certo? Essa era a parte sul, onde ficava Gondwana. No período Jurássico, a divisão ela começa a se ampliar, mas se vocês observarem, olha, não temos ainda o Oceano Atlântico, ó, não tem. A África e a África e a América do Sul ainda estão unidas, certo? Só no período Cretáceo é que a gente tem essa separação. E aí, há cerca de 65 milhões de anos, certo? Que surge o Oceano Atlântico com a separação da América do Sul e da África. E o presente com os 6 continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, ok? Então essa é a teoria da deriva continental. Ainda no século XX, mas por volta de 1945, 39, 45 por ali, durante o período das guerras, que estavam acontecendo as guerras mundiais, começou-se a se fazer sondagens sonoras no oceano com o objetivo de localizar submarinos inimigos, certo? E nesse momento, com essas sondagens, foi possível mapear também o fundo do oceano. Nesse mapeamento do fundo do oceano, surgiu um grupo de cientistas que revisitou a teoria da deriva continental. Só que agora, eles, nessa revisita, chegaram com a explicação que faltou quando Alfred Wegener divulgou a sua teoria. Porque os continentes se separaram. Aí surgiu a teoria da tectônica de placas. Nessas sondagens descobriram que o planeta Terra ele é dividido em grandes blocos. E esses grandes blocos estão em constante movimento. E se movimentam um em relação ao outro. Realizando 3 formas de movimentação principal. Ou elas se chocam, se separam ou se raspam, certo? Aqui eu tenho um mapa que vai mostrar essas 3 formas de comportamento das rochas, das placas tectônicas. A primeira aqui, ó, o que é que nós observamos? As placas estão se chocando, certo? Quem saberia me dizer, se fosse na sala, quem saberia me dizer que região é essa? Enquanto o pessoal fala aí, ó, é do coronavírus, né? Que está atrapalhando até a minha filmagem. Mas, e aí, dei tempo para vocês pensarem. Que local é esse aqui no planeta onde está acontecendo o choque de 2 placas tectônicas? Quem falou Himalaia acertou, né? Cordilheira do Himalaia, certo? Movimento convergente que a gente vê já no próximo slide. Aqui eu tenho o quê? A separação de 2 placas tectônicas, movimento divergente, né? Essa separação, ela é chamada de divergência, né? Que formação nós temos nessa área aí, formação geológica nós temos nessa área. Quem saberia me dizer? Olha o tempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem falou cordilheira mesoatlântica acertou. No fundo do Oceano Atlântico existe uma cordilheira que é gerada a partir dessa separação entre as placas tectônicas. Por quê? Quando acontece a separação da placa africana e da placa sul-americana, abre-se um espaço. Nesse espaço que se abre, acontece a saída do magma, certo? Esse magma solidifica, certo? E aí, como é constante essa separação, continua saindo magma e inicia a formação de uma cordilheira, certo? Só que essa é no Oceano Atlântico. Então nós temos uma cordilheira no meio do Oceano Atlântico, ok? E em muitos casos acontece a formação de ilhas, né? Por causa justamente dessa expulsão do magma do interior da Terra. E nós temos aqui a terceiro tipo de movimento, que é o transformante. O transformante, as placas, elas estão se raspando. Uma está em uma direção, outra está indo na outra direção, mas elas não estão nem se chocando, nem se separando, né? Elas estão se raspando. Esse movimento aqui, ele é muito famoso por quê? Porque ele gera a placa de San Andreas, ou Santo André, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, certo? Aí aqui a gente tem o slide que fala exatamente sobre os diferentes movimentos das placas tectônicas, né?
Então nós temos aqui primeiro uma coisa muito importante, que aí eu não expliquei ainda, certo? Que é o motivo dessas grandes placas elas se movimentarem. Primeiro, no interior do planeta, nós temos uma região chamada de astenosfera, certo? Que é essa daqui. Ó, essa região aqui é chamada de astenosfera, que é a parte da crosta e um pedacinho, a primeira parte do manto, certo? A essa região chamada de astenosfera. Na astenosfera, o magma ele está se movimentando, certo? Movimentando-se num movimento circular. É esse movimento circular que vai possibilitar que essa massa continental ela se mova para um lado ou para o outro. Então, nesse caso aqui, se a gente puder fizer uma observação, nós vamos ver que aqui eu tenho essa placa aqui, ó, está realizando esse movimento, está se deslocando para este lado. Aqui eu tenho uma segunda placa que está se movimentando na direção, ó, da placa número 1. Esse momento aqui eu tenho o quê? O choque entre duas placas. É a chamada zona de subducção, a zona de choque, de contato entre as duas placas tectônicas, certo? Normalmente, quando eu tenho duas placas, uma é continental, que é essa daqui continental, e essa oceânica, a oceânica desce e a continental sobe. Isso acontece na formação da Cordilheira dos Andes, certo? Aí eu tenho a placa continental, que seria a sul-americana, a placa de Nazca, que se choca com ela. Como a placa de Nazca ela é oceânica, que é mais pesada por causa da água, o que é que acontece? Ela desce enquanto a placa sul-americana sobe e forma a Cordilheira dos Andes, certo? Olha só o que é que acontece agora aqui. Essa placa está indo nessa direção, essa está vindo nessa direção. Qual é o movimento? Divergente. Esse movimento divergente vai gerar um dorsal oceânico, que é justamente a ampliação, na verdade, do dorsal oceânico, que é o piso do oceano, né? Porque constantemente está tendo a separação, separou, magma saiu, solidificou, separou, magma saiu, solidificou, e a tendência é que o oceano vá aumentando de dimensão, é o que acontece com o Oceano Atlântico, certo? E aqui nós temos o quê? Uma placa e a outra placa está vindo aqui. Nesse caso, nós temos a placa realizando um movimento também convergente, né? Está tendo um choque. Aqui está tendo uma separação, ó, separação, movimento divergente. O movimento transformante, ele não dá para ser bem representado aqui, mas pelas setinhas dá para entender, ó. Tem uma seta vindo para cá, uma seta indo para lá, e o que está acontecendo é um movimento de raspagem, né? Elas estão se raspando. Aí é o movimento transformante ou conservativo. É outro nome que pode se dar para esse movimento, certo? Então, esses são os três movimentos das placas tectônicas. Se elas se chocam, é convergente. Muito bem, acertou. Se elas se separam, é divergente. Isso aí. Se elas se raspam, conservativo ou transformante. Muito bem, vocês estão arrasando. Quando elas se chocam, normalmente formam cordilheiras, né? Nós temos como exemplo Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira do Atlas e por aí vai. Se separa, ampliação do assoalho oceânico, certo? Formação de cordilheira como a Cordilheira Mesoatlântica no fundo do oceano. A possibilidade de ocorrência de terremoto quando se choca, que eu esqueci de falar, né? Terremoto. Vulcanismo, na separação e no choque também pode ter a ocorrência de vulcanismo. No movimento transformante, uma das principais características é a existência de falhas, certo? Que é o caso da falha San Andreas, que eu vou até indicar este filme, né, para vocês. Aqui, vocês estão em casa e tal, então tiver um momentinho, tem na Netflix, assista Terremoto, a falha San Andreas, que você vai ver o que uma placa tectônica ela pode causar a partir de um movimento abrupto e repentino, certo? Nesse caso, a região da Califórnia, principalmente São Francisco, está à espera de um mega terremoto, né? E é isso. Então a aula de hoje foi essa. Presencialmente
Eu queria que fosse presencialmente, mas não é possível. Então espero que vocês tenham gostado e perdoem aí qualquer erro. É o primeiro vídeo aqui ao vivo e tal, ao vivo entre aspas, né? Mas estou gravando a primeira vez aqui para vocês. Então é isso. Até a próxima e amo vocês.